Então, amigos, estamos de volta. Dessa vez, para a gente responder aqui o meu amigo filho do padrinho, que fez uma sugestão aqui de conteúdo, que inclusive ele vem sugerindo isso há um bom tempo, eu que acabei enrolando ele, sei lá, perdi, esqueci, né? Então, desde já, pedi desculpa ao nobre amigo. E ele quer saber o que eu acho do ex-presidente Michel Temer, né, ao qual ele se referiu como Dom Michel Temer. Né? Só aí você vê que o Temer ganhou, pelo menos, né, para o nosso amigo aí, um título de nobreza. Isso muito provavelmente significa que ele tem apreço ao ex-presidente. Né? E ele quer saber o que eu acho do Temer. Né? Mas antes, eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que eu sou uma pessoa que pretendo ter a mentalidade científica, uma mentalidade que está sempre em movimento. Né? Porque o que fica estagnado é um dogma religioso. Né? Não a pessoa que está aí querendo acompanhar o dinamismo cultural, né? A sociedade e as tendências, ela precisa estar querendo compreender isso aí, portanto, ele não pode ter a cabeça estagnada. Vocês sabem que o meu penseiro ele fica falseando as minhas convicções quase que semanalmente, né? Para eu estar seguro do que eu estou defendendo está no mínimo conectado com o espírito do tempo. Né? Porque, gente, é uma coisa muito óbvia, né? Vamos combinar. Reacionário e conservador, eles têm uma mentalidade anticientífica, no mínimo. Porque o pensamento deles está estacionado, não quer andar. Tipo, tudo anda. A cultura, a sociedade, né, as tendências, tudo anda. Tudo está em movimento. Mas conservador e reacionário estão estacionados. Eles não gostam de se movimentar. Eles não concebem o dinamismo cultural. E nesse sentido, óbvio que eu estou em plena revisão do itinerário a respeito de algumas convicções que eu tinha sobre o liberalismo econômico, né, que também respinga no liberalismo político, né, meio que de tabela. Estou em profunda revisão do itinerário, porque, veja bem, e olha que inusitado isso, né? Eu vi alguns conteúdos oriundos de nichos marxistas que faziam uma refutação, né? Uma refutação muito precisa de algumas questões aí do liberalismo, de algumas defesas aí vindas de liberais, né? Que até então eram coisas que eu tinha como sei lá, um axioma, né, das ciências políticas, da economia, e são coisas completamente refutáveis e que acabam fazendo valer aquela conclusão marxista mesmo, que os liberais, eles não estão nem aí com o fato de que a miséria e a pobreza é latente, que existem pessoas famintas e eles só querem saber de como ficarem cada vez mais ricos. Tudo bem que os marxistas eles discutem o que a gente deve fazer com a riqueza, né? Já os liberais eles querem que a riqueza fique intacta, ali garantida em suas famílias de uma forma quase que dinástica, né? Então, assim, eu tô me movimentando, tá? Tô me movimentando em relação às minhas convicções. Pode ser que isso, né? E olha só que curioso, né? São marxistas. São pessoas. É uma ala mais ortodoxa do marxismo, mais canônica, por assim dizer. Não é essa galera de hoje em dia aí, não. Sei lá, é até estranho considerar que os progressistas são marxistas. Eu acho que os progressistas podem até ter alguns traços do marxismo, como, por exemplo, a boa recepção da ideia da revolução e tal, essas coisas, mas eu acho que, em termos de finalidade, eles não querem outra coisa, velho, eles querem outra coisa. Já o marxista, ele quer resolver uma questão, de fato, da desigualdade, né,
da pobreza latente e superar isso aí e discutir o que fazer com as riquezas, né? Enfim, posto isso, vamos agora para o Michel Temer. Michel Temer é um intelectual, escritor, constitucionalista, autor de livros, um erudito, um cara que a conversa dele deixa muito bem representado o país, pelo menos diplomaticamente falando. Você vê um discurso do Temer, você fica seguro de que você não tem um maluco na presidência, como é no caso a época que foi a Dilma ou até mesmo o Bolsonaro. Né? Dilma e Bolsonaro terríveis, os discursos deles são horripilantes, até o Lula é melhor. O Lula nem... Cara, quando falam que o Bolsonaro é o Lula da direita, é assim, eu faço, pô, bicho, você tá viajando, né? Se falar que a Dilma até vai, brother, mas o Lula não. O Lula também é um cara poético, um palanqueiro de primeira que ele não dá esses moles, né? Em eventos, né, de eventos oficiais, né? Discurso assim, já na figura de um presidente, discursos oficiais. O Lula era muito bom nisso aí, nem se compara a Dilma e Bolsonaro. Então, mas o Michel Temer, obviamente, é um cara que, quando ele subiu ao poder, né, que ele veio por meio do impeachment, que também é interpretado com a ideia do golpe parlamentar, não é sobre isso, não vou entrar nesse mérito. Eu sei que o fato é que ele assumiu a presidência num momento de muita turbulência ideológica, né? Eu lembro que no processo do impeachment da Dilma eles tiveram que fazer um muro de Berlim lá, um pequeno ensaio do que seria o muro de Berlim. De um lado, galera lá verde e amarelo, de outra, galera vermelha, né? É essa mesma galerinha do Bolsonaro, só que na época onde o MBL coordenava isso aí, né? Pode-se dizer. Né? O MBL e uns outros grupos aí, assim, sei lá, Vem Pra Rua, Revoltados Online, né? Ali tava todo mundo junto e misturado. Né? Ali o gado e o MBL era um só, né, velho? Que coisa fantástica. Né? Eram bem recebidos, né? Agora é o gado. De modo que era o bolsonarismo em fase embrionária, né? Que ele estava muita turbulência ideológica, estava tendo ali alguns agitos, sim, mas eis que surge o Temer, né? E, e como sempre foi tido como golpista, né? Hoje ele se relaciona muito bem com alguns notórios do PT, que outrora chamou ele de golpista, de conspirador, e se relaciona muito bem até com o Bolsonaro, né? Isso aí que eu acho. O Temer também, ele é um político. Ele é um político. Ele entende a política dentro dessa dinâmica da nossa democracia representativa, essa presidencialismo, coalizão. Nisso aí, o Temer, ele é um grande maestro. Ele entende muito bem disso aí. Ele soube fazer, ele soube governar, ele avançou, né? É claro que tendo como aliados, né, os Romero Jucá da vida, os Gedel, os bichos barra pesada, né? Vamos combinar, pô. Uns gangster aí, uns coroné, tem até jagunço, sabe? Aqueles modelos de coroné que tem até jagunço. A galera do MDB, né, é a velha guarda mesmo. Já foi por um bom tempo ali o point da esquerda, mas a gente sabe muito bem que no Nordeste, o PMDB. Pô, a gente sabe, os caras são coronéis mesmo, pô. Não precisa de ir muito longe. Com quem eles estiverem, ganha, né? Se tiver com o PT, aí ganha. Né? Enfim. Mas o Temer, ele soube jogar o game quando estava na presidência, mesmo diante também de uma chuva de acusações contra o seu nome. Ele foi até preso, né? Sendo. Você vê que coisa. Gente, olha que coisa louca, né? O Temer foi preso em flagrante. Ele ainda estava numa. Ele era o presidente já. Ele já era o presidente quando foi preso. Eu lembro que nessa época ali o Rodrigo Maia virou presidente, passou um período pequeno ali à frente da presidência, né? Muito curioso. Depois soltaram e, né, enfim. Mas, assim, ele é uma pessoa controversa, mas ele é um cara que ele consegue passar uma segurança.
né? Ele passa uma segurança, ele tem um discurso conciliador. O Temer talvez é a pessoa que tem um poder de conciliação maior aí, pelo menos entre os poderes, né? Ele que amansou o Bolsonaro no 7 de setembro de 2021. O Bolsonaro tava boladão, viu que teve uma reação da Suprema Corte, aí quando o Bolsonaro, né, trancou ali o fiofó dele, porque sabia que não passava nem agulha, aí o Temer chegou e orientou ele naquela carta que, vamos combinar, a carta foi escrita pelo Temer, ninguém dentro do bolsonarismo seria teria um tato assim, uma percepção, né, em se reconhecer, né, errado, acintuoso, né? Então eu acho que até ele mesmo que escreveu aquela carta. De modo que é isso, gente. O Michel Temer, ele foi um presidente que teve ali um momento, né, assumiu em um momento histórico. Eu não vou falar que, uau, o maior presidente da história do Brasil, não sei o quê. Eu acho que, pro meu ideal de político, que é um político que ele tem que honrar um pragmatismo moderno, né? Eu já falei em muitos vídeos aqui atrás que eu acho que o político que é verdadeiramente pragmático, ele tem que abdicar do carreirismo, ele tem que abdicar dos privilégios que ele tem. Eu acho assim, eu não morro de amores pelo novo, tá? Eu não morro de amores pelo novo, mas o novo, com todos os defeitos, eles entenderam um pouco dessa questão pragmática aí. Não é só deles terem uma conduta austera, zelosa com o erário, eu vejo uma certa virtude neles nisso. Mas só isso é o começo. Eu acho que você tem que sim abdicar dos privilégios, ter uma conduta austera com as verbas oficiais e tem que também diminuir a autoridade do político, a boa-fé. O político tem muita boa-fé e muita autoridade, né? Chave do cofre, assim, né? Na mão. E isso aí é o que eu acho que a gente devia combater. A gente devia otimizar o sistema, cara. Entendeu? Em busca de fazer com que um político ele se modernize. Porque quando você combate a autoridade, a boa-fé e o privilégio, você está combatendo a raiz da corrupção. Na minha avaliação, um político só é, por exemplo, patrimonialista, né? Acha que ele é o Estado, né? Ele só pensa isso porque ele tem a chave do cofre e porque ele é abastado de privilégios. Ele é tratado praticamente como um monarca sem ser um absolutista. Ele é tratado como um absolutista, mas legalmente ele não é. Mas pelo fato dele ser tratado, ele vai pensar que é. E pelo fato dele ter o acesso, ele vai e ousa. Entende? Então, assim, é uma coisa muito fácil de você perceber a relação de causa e efeito, causa e consequência. O político ele é recheado, ele tem autoridade, privilégio e boa-fé aos montes, de modo a distanciá-lo demais do poder público, do poder popular, que ele se acha que o Estado é ele. E aí que vem os crimes patrimonialistas, né, todo esse clientelismo, a corrupção e tal, não sei o quê. Não é sobre, igual por exemplo, ter zelo e conduta austera. Não é sobre isso aí resolver problema do Brasil. Isso aí é sobre moralizar a política e tornar. é, Tirar do político que quer ser carreirista a vontade de entrar pra política. Você entende? Olha pra você ver como é que a coisa tem uma relação, cara. Se você é uma pessoa que quer entrar na política pra fazer da política seu meio de vida, se você tira esse poder todo da lei, esse poder de verba, que tem, acesso à verba, cota parlamentar, quando você encerra isso aí, olha, você vai ter gastos muito limitados aqui. Se você quiser viajar, você vai viajar de avião de carreira, com as verbas oficiais você não vai poder mais, né? Aí, se isso vira lei,
esse político que está querendo entrar na política com essa finalidade, ele já não vai querer entrar mais. Quem sabe que não vai ser um oba-oba mais? Então, gente, a gente precisa defender isso. Eu já cansei de falar, não devemos ficar focado nesse debate fantasmagórico de comunismo, de fascismo, de ameaça comunista, de revolução, não sei o quê. Vamos otimizar a casa, cara. Vamos dar dignidade para a política brasileira. Porque se ela ficar eternamente sendo a casa da mãe Joana, onde um bando de político mal intencionado tem acesso e autoridade para meter a mão nas verbas oficiais na calada da noite, enquanto ele tiver essa possibilidade, a gente nunca vai ter uma política conectada com a sua razão de ser, que é promover o bem comum, que é promover o bem-estar, que é gerar qualidade de vida e harmonia social. Enquanto a gente não ir em busca desse tipo, enquanto a gente não atacar a classe política e a sua zona de privilégio, autoridade e boa-fé, não vai mudar. Essa tríplice aqui, ó, autoridade, boa-fé e privilégio. Atacando isso aqui, a gente melhora a política. Isso é a raiz de tudo o que há de pior na classe política. Combatendo isso, a gente tira de cena os aproveitadores e aí a política vai ter espaço para verdadeiros visionários. Então é isso, filho do padrinho, espero ter respondido, né? Acabei engatilhando aí essa reflexão. É isso aí, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.